Vamos dar as vindas aqui pro nosso convidado de hoje. Vamos bater um papo com o Bruno Maia, diretor de Romário, o cara. Vamos falar com ele, sim, senhor, hein? Parceiro, antes de mais nada aí, pô, quero só Boa agradecer. Boa tarde, gente, bom? Só um momentinho que eu não te chamei ainda. Peraí, Romário, calma, Romário. Peraí, pô, tem que fazer as honras aqui. Tudo bem, mas vamos receber ele O cara contou a da minha maneira história, adequada, porra, né? Porra, e eu falei palavrão pra cacete, não foi? Pô, com vocês aí, o cara que escreveu essa parte da minha história, Bruno Maia. Que beleza, salva de palmas, hein, Machinho? Você merece, hein? Ô, Bruno, seja bem-vindo, cara. Prazer receber você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos falar dessa série espetacular. Aliás, tem muitos fãs aqui no programa de Romário, o cara. Agora, a primeira pergunta que eu faço, como é que você costurou isso com o Baixinho? Como é que você convenceu ele a fazer uma série e ele participar da série? Tudo bom, gente? Boa tarde, obrigado aí pelo convite, pessoal da 98, todo mundo está escutando aí. Prazer estar aqui falando com vocês sobre esse projeto. Cara, isso foi há 4 anos, mais ou menos. A gente, na época, tava bombando muito aquela série sobre o Michael Jordan, capaz que vocês lembrem, sim, do Netflix e tal. E aí, cara, eu naquele momento tive a ideia de que a gente poderia fazer algo parecido com uma história brasileira. E me pareceu que a história do Romário era mais propícia a ser contada daquela forma. E aí, através de pessoas comuns, consegui chegar nele e propus para ele. Como estava fazendo muito sucesso, eu acho que ele olhou para o Michael Jordan e falou: não, Michael Jordan, tudo bem, Romário, Michael Jordan. E se animou a arriscar fazer isso, deu essa liberdade para a gente. A gente começou a trabalhar. Enfim, tá aí, foi lançado agora, tá no ar, tá sendo um sucesso. Sem dúvida. Enfim, convidar todo mundo para assistir. Tá lá. Quem não viu ainda. Tá no Max também, né? No streaming. E tá também nos canais HBO, ou Bruno? Ou só no streaming? Na verdade, ela tá lá, por enquanto, na plataforma de streaming Max, né? O pessoal pode assinar, botar um Google aí, acha que ainda não assina, tem algumas formas de assinar, promoções, tem 7 dias de graça. Se você é cliente de determinada marca, às vezes tem uns bônus e tal, então dá uma olhada aí que você consegue acessar max.com e a série tá lá. Até vou dar uma dica, porque assim, aconteceu comigo. Se você já tem assinado os canais HBO, você já automaticamente você ganha o streaming. Então, se você já tem os canais no seu pacote aí, você já tem o streaming. É só você fazer lá o cadastro e tal, entrar pela sua operadora e baixar o app e já acessar. Não precisa comprar na minha mão. Não precisa pagar mais por isso. Exatamente. Ô Bruno, prazer estar falando com você, o Adroaldo. Cara, eu assisti toda a série, muito fantástica. Agora, beleza, Romário, a gente viu a Marra, o pra cacete é o que ele mais fala. E como é que foi também para costurar com grandes jogadores? Pô, Tafarel participa, tem o Roberto Baggio, que ele ainda vai falar da questão do pênalti. Como é que foi para poder costurando também com esses outros grandes jogadores? Pô, os caras que jogaram com ele lá na Holanda, no Barcelona, enfim, como é que foi isso, cara? Porque deve ter sido um trampo absurdo, né? Até pro nosso produtor aqui ver como é que faz. Cara, foi um trampo bem grande mesmo que você falou. Foram 2 empresas, a minha empresa chamada Field Match, uma outra produtora chamada Chroma Key aqui do Rio de Janeiro, que trabalhamos juntos nessa produção. Cara, essa está sendo considerada a maior série já feita no mundo sobre o jogador de futebol, dada a quantidade de convidados e gente grande que a gente tem. A gente tem Roberto Baggio, Guardiola, Ronaldo, Neymar, Baresi, enfim, uma série Stoichkov, uma galera enorme dos anos 90, né, daquela fase. A série, ela trata a carreira do Romário até 94, né, até o tetracampeonato. Então são os personagens da fase gringa, internacional, da carreira do Romário. Um monte de gente grande, realmente. Deu bastante trabalho, mas era isso. Quando a gente procurava essas pessoas, em geral, o Romário, obviamente, ele é muito polêmico, tudo isso, mas ele tem essa imagem um pouco mais... com vícios e coisas negativas aqui no Brasil do que lá fora. Lá fora o carinho por ele é muito grande. E ele foi bem menos polêmico lá fora do que foi aqui. Então, a cadeia assim, de amizade de pessoas que ele deixou e que recebiam bem a gente, com vontade de colaborar, foi muito grande. E isso foi uma das razões de a gente ter conseguido esse êxito de juntar mais de 80 pessoas na série, né? E fazer algo que realmente nenhum jogador de futebol ainda tinha conseguido fazer, algo desse tamanho. A série foi gravada em 9 países, só para a gente ter uma noção da grandiosidade desse projeto, o que deixa a gente muito feliz, né? Porque nem sempre a gente consegue ter a chance de fazer obras como essa com os ídolos do esporte brasileiro. A gente sempre sente que tem vários produtores, um monte de gente que tenta fazer, que faz, e que faz coisas muito legais, mas nem sempre tem a chance que nós tivemos
de ter um investimento para fazer algo com uma qualidade internacional, viajar bastante, trazer bastante convidados. E aí eu agradeço sempre a Max que apostou nesse projeto, que ainda é raro a gente ver esse tipo de investimento em ídolos brasileiros, ídolos latino-americanos, como a gente está acostumado a ver com ídolos norte-americanos, né? E esse caso foi um que a gente conseguiu fazer isso, dar uma importância para uma história nacional, contar ela com produtores nacionais, e acho que isso é bem importante também. Tomara que seja o primeiro de muitos. Você teve esse contato todo com o Baixinho, entrevistou ele, falou sobre a vida dele. A pergunta que fica em algum momento você teve que apresentar o contraditório para ele? E como é que ele foi diante disso? Porque a gente que trabalha todo dia com jogador de futebol sabe que eles não gostam de ser contrariados. O Romário aparentemente tem uma certa marra. Aparentemente. É coisa meio light, assim. Bobagem e tal. Como é que é? Porque essa turma não gosta de ouvir, não gosta de ser contrariado. Isso pra você foi uma coisa a mais, assim, no contato no dia a dia com ele, tomar cuidado com isso? Cara, a história que eu tenho gostado de contar é que quando a gente estava começando a trabalhar, a gente sempre preservou muito a nossa independência para fazer. O Romário sempre soube dessa nossa intenção e óbvio que a gente, quando começou a se relacionar com ele, tinha uma desconfiança de, puta, será que a gente vai conseguir ter a liberdade que a gente precisa para trabalhar? E aí, uma vez, eu fiz uma lista e mostrei para ele mais ou menos quem eu estava pensando em entrevistar. Aí ele olhou para a lista e falou assim, essa lista não tá legal, não. Aí eu falei, pô, cara, mas eu não vou fazer uma série para jogar confete em você, não é para isso. Ele falou, não, é porque essa lista tá muito leve, quem fala mal de mim não tá aí, ó, você falar com fulano, com ciclano, e começou a dar um monte de nome de gente que sabia podre da vida dele, porque ele achou que eu tava falando com pouca gente que sabia coisas assim da vida dele. Então, ele buscou que a gente tivesse, ele mesmo falou, cara, uma série sobre minha vida não pode ser sem polêmica e não pode ser elogiosa, porque eu nunca na minha vida fiquei sendo elogiado só. As pessoas têm que bater em mim mesmo e vai atrás disso. Ele me deu vários caminhos, pessoas que eu não conhecia, pessoas do círculo pessoal dele, que tinham acompanhado em histórias muito íntimas, em momentos muito pessoais. E aí, depois disso, cara, quando a gente teve esse acesso, o Romário jamais, em nenhum momento, em dia nenhum, ele pediu para ver nada do que a gente tinha feito. Ele assistiu a série como todo mundo em casa, quando estava lançado. Teve nenhuma ingerência ou comentário, objeção que a gente fizesse. E eu posso dizer com toda tranquilidade que, assim, eu duvido, e me chama aqui de novo se aparecer, que apareça uma pessoa dessa vida do Romário até 94, polêmica, que tem alguma coisa a acrescentar, relevante, contra o Romário, que não tenha sido convidado para estar na série. Todo mundo foi chamado. E também duvido que alguém que tenha sido chamado fale e diga que a gente censurou, que a gente não colocou alguma coisa polêmica. Tudo que foi dito está colocado na série com muita liberdade, né? Infelizmente tem algumas pessoas que não quiseram dar depoimento para a série, e que tem alguns conflitos com o Romário ao longo da história que a gente conta, mas aí é o problema delas, né? Elas não quiseram, a gente respeita, tá tudo certo. Claro. Agora, ô Bruno, uma pergunta assim, eu sei que o Romário talvez tenha sido o grande centroavante da nossa geração, né? Tem 44, você tem cara que tem menos, se não tem, você tá muito bem conservado. Tem 42, aí, 42. Ó, um pouquinho menos só. Mas assim, por que o Romário? Porque se fosse o Ronaldinho Gaúcho ia ser mais 18, não ia poder rolar aí durante o dia, velho? Tem isso também, hein? Não, e aproveita, se para por aí, né? Você tem outros assim já também na pauta. E eu incremento mais ainda a pergunta. Fenômeno. Por que não eu, cara? Porra, eu sou melhor que esse cara aí. Tá com inveja agora. Você tá na série, participou, o Ronaldo participou, obrigado, mas eu deu entrevista na série, uma participação muito valiosa, com coisas muito impressionantes, né? Quem fala. Desculpa, participar é uma coisa, eu quero ser a estrela, diferente, né? Que marra, hein, velho? Vamos conversar depois então do programa, eu te ligo pra gente bater um papo. Beleza, vamos negociar e tá barato o preço. Mas, cara, o Romário foi por algumas razões, né? Primeiro, que a gente falou, eu também cresci com essa geração. Na Copa de 94 eu tinha 12 anos, eu acho que é o auge da paixão de um menino por futebol aos 12 anos, né? Então, é uma história que me marcou muito, eu vivi bem de perto aquele período do Romário cortado antes da Copa, a busca dele por voltar à seleção, o povo pedindo, ele voltando no Brasil e Uruguai, no Maracanã, que eu estava lá. Então, é uma história que para mim tinha marcado muito a minha memória e tal. E eu acho que apesar desses grandes outros personagens, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, quem quiser assim, eu acho que o Romário tem uma coisa que me atraía muito, que os outros eu não via com tanta facilidade, que era
essa história dele, esse período de 92, 94, cara, a quantidade de acontecimento e maluquice na vida dele que acontecem, assim, e a combinação disso com a história do Brasil. Então, a gente está falando de um período em que, em 92, a gente teve um presidente empichado nesse país, a gente teve, em 93, a maior inflação desse país, a gente tinha chacinas rolando em Vigário Geral, Candelária, Carandiru, um cenário desastroso, com fisco de poupança, um país em um momento péssimo, né? Do outro lado, um cara que, em 92, por exemplo, o Romário é artilheiro da Champions League, tendo sido eliminado na primeira fase. O time dele foi na primeira fase, ele bateu como artilheiro. Então ele arrebentava, ele se transfere para o Barcelona, o Barcelona já era o melhor time da Europa, ele vira o melhor jogador do melhor time da Europa. Nesse meio tempo, o pai dele é sequestrado, o Ayrton Senna morre, uma série de coisas, tudo ao mesmo tempo agora. E eu achava que esse período, a velocidade de coisas, e a quantidade de acontecimentos, não só da vida dele, mas com os quais a vida dele se relacionava, a história dele se relacionava no país, nenhum jogador tinha nada parecido. Nada parecido. Óbvio, todos eles têm histórias maravilhosas, incríveis, mas pra gente, quando vai fazer o trabalho de transformar isso em um formato de série, de alguma coisa para as pessoas assistirem, quando elas podem estar assistindo, sei lá, Game of Thrones, qualquer coisa do tipo. Então, muita gente que vai ver não gosta de futebol, não tem nem interesse na bola e tal, assim. Esses elementos toda a vida do Romário me pareciam os mais ricos de qualquer outro atleta da história do país, assim. Então, naquele primeiro momento, isso me provocou muito e foi a razão pela qual eu resolvi ir atrás do Baixinho para contar, naquele momento, aquela história. Fala a verdade, velho. Você é flamenguista ou vascaíno? Pô, pelo amor de Deus, cara. Não fala essas coisas não. Tá vendo? O cara tem uma estátua em São Januário. Lógico que ele vai fazer do Romário, não vai fazer do Ronaldinho. Vocês estavam falando do Vasco aí, ó. Assim, infelizmente eu não posso nem ameaçar o Cruzeiro, porque realmente eu acho que o jogo vai ser uma tragédia pra gente. Mas em outros tempos eu adoraria, né? Romário, a gente parou a história em 94, mas quem sabe numa segunda temporada a gente pode contar aquele jogo no Mineirão, lá o 3-1 na semifinal do Brasileiro em 2000, quando ele finalmente fez gol no Mineirão, né, em cima do Cruzeiro. Mas hoje eu não posso falar nada, hoje tem que ficar quieto aqui, porque meu time realmente não tem condição de eu falar nada. Peraí, esse jogo que você está falando foi um Cruzeiro e Vasco no Mineirão, não foi? Foi aquele de 2000, a semifinal da João Avelange, né? Eu estava foi a primeira vez que do ele Cruzeiro, já estava lá acompanhando esse jogo. Eu estava lá, União Sinistra, que ninguém segura, força jovem e loucura, rapaz. O Romário quase que fica assim como o Zico, que não chegou a fazer gol no Cruzeiro. Mas faz a pergunta, Adro. Ô, Bruno, até um abraço pra galera da União Sinistra, né? Tomaram 6 do Flamengo, o outro tomou 6 da gente também, enfim. Bruno, seguinte, cara, como é que foi fazer a participação, né, a questão da entrevista com a Mônica, com a ex-esposa do Romário, porque vocês tiveram peito demais pra poder as partes que ela participava e tal, e o Romário na maior cara dura, falando que pulava cerca, que pegava mesmo, que ia pra noite, que se não deixasse ele pra noite não rendia. Como é que foi, cara? Porque, tipo assim, ela parece assim, serena e tranquila, assim, demais na série. A Mônica é incrível, né? É um baita personagem. Como eu falei desde o início, as pessoas têm perguntado muito, é compreensível pela polêmica, as polêmicas que envolvem o Romário, mas, cara, isso foi a coisa mais tranquila do mundo. A gente falou pra ele, cara, a gente quer fazer do nosso jeito. Ele falou, tudo bem, e a gente foi fazendo. Então, quando a gente encontrou a Mônica, a gente perguntou o que a gente queria. Em nenhum momento teve alguma conversa, mas peraí, o que você vai falar com a Mônica? Não, eu não quero que ela diga isso. Isso nunca aconteceu. Então, a gente foi caminhando e perguntando o que a gente queria. A Mônica também, com toda a liberdade, falou o que queria. Eu acho que a Mônica mostra pra gente um pouquinho do que a mulher passa no futebol há 30 anos, como era a situação dela, né? O que essa mulher sofreu, era xingada e, ao mesmo tempo, sofria dentro de um casamento e era chincalhada na opinião pública brasileira. Mostra um pouquinho dessa mudança de comportamento tão necessária que a gente tem vivido, e eu acho que ela aparece hoje de uma maneira muito, muito digna. Várias mulheres nos procuram para falar, elogiar a força que a Mônica tem dentro da série, e ela foi muito corajosa. Colocou tudo o que tinha que dizer, e a gente também perguntou para o Romário o evidente, né, o óbvio. E ele também respondeu. Então, assim, foi muito mais simples, porque normalmente a gente tem se acostumado muito a uma preocupação muito com o que eu vou dizer, Isso. Pode falar, politicamente correto, não sei o que e tal. E, cara, se você lida com as coisas com naturalidade, conversa sobre elas, bota as coisas como são, com pessoas que têm uma capacidade de conversar legal, esses papos rolaram muito bem, né? Então, como eu falei, nunca teve nenhuma censura. E eu acho que isso aparece com naturalidade
na série. A gente não tenta fazer nenhum tipo de sensacionalismo, ficar revelando coisas. Não, as coisas aparecem naturalmente. Ele conta, vários amigos deles contam de puladas de cerca dele. Mas, por exemplo, quase todas as vezes que a gente fala das puladas de cerca, e a gente registra esse aspecto da personalidade do Romário, que nunca foi um cara exatamente fiel às mulheres com as quais se relacionou, geralmente são puladas de cerca que também se relacionam à carreira dele. Então tem história dele fugindo de concentração, tem história dele no meio do tetracampeonato, tem outras histórias dele enquanto ele estava no Barcelona e os amigos dele no PSV, uma cidade interior da Holanda, que levavam ele, tiravam ele de casa para fazer as coisas. Então estão sempre num contexto de explicar como a vida desse cara se desenrolava, com muita, espero eu, com muita naturalidade, sem sensacionalismo e também sem poupar. Todas as histórias, eu acho, que contaram assim pra gente, elas entraram. Se não entraram, não foi por alguma censura, foi porque, sei lá, já tinha muito, tira um pouquinho daqui porque tinha outro assunto rolando naquele momento. Mas é isso, estão tratadas ali de maneira clara, né? Como diz um amigo do Romário, fala assim, o Romário não gostava de treinar, o Romário gostava de putaria, né? A frase dele. E é isso, as coisas estão ditas com essa tranquilidade e essa objetividade, porque a gente teve espaço para trabalhar, sabe? E acho que isso vai para o resultado final. Pô, Baixinho, você não tá sozinho nessa, não. Eita, parceiro, pô, tamo junto. A série é, como diz o próprio Romário, uma palavra que ele usa muito, foda. É um exercício, né? A cabeça tá envolvida ali, enfim. Agora, o Bruno, é uma plataforma internacional. Você falou com pessoas do mundo inteiro. Você já tem notícias... Eu não sei, tô perguntando. Isso já teve um lançamento internacional? Vai ter um lançamento internacional? Vocês já receberam algum feedback de gente de fora do Brasil assistindo? Cara, sim, a série foi lançada em toda a América Latina no primeiro momento. E ela tá no top 10 da maior parte dos países da América Latina, porque a gente tem acompanhado, assim, aparecido em alguns países, já apareceu em primeiro lugar das mais vistas. Ela está há 3 semanas como a série mais vista do Brasil, o que é uma coisa que nos envaidece profundamente, mas também pegou essas primeiras posições. No Haiti eu já vi coisa, na Argentina estava entre as 5 primeiras, no Uruguai. No Uruguai teve muita repercussão, né? O Uruguai é um país que aparece muito na série, porque ele, ali naquele período de até 94, eles perdem a final da Copa América com o gol do Romário, eles são eliminados da Copa de 94 com o gol do Romário, e tem um outro episódio também que foi muito engraçado, que eu nem esperava essa repercussão, que quando o Romário sai do Vasco e vai para o PSV, logo que ele chega lá, o PSV tinha sido campeão da Champions, então ele vai disputar o Mundial no final do ano, e naquela ocasião foi contra o Nacional do Uruguai, e eles acabam, o PSV perde nos pênaltis. E a gente mostra que isso fez parte da chegada do Romário lá e de como, naquele momento, ele começa a primeira vez que ele tem um confronto contra os uruguaios e perde, vai ficando com raiva e depois vem a se vingar. E a gente colocou isso como uma informação para mostrar da trajetória do Romário. Os torcedores do Nacional, quando viram isso, começaram a comentar. Isso virou uma onda no Twitter, no Uruguai. Eu recebi um monte de mensagem. O Nacional, campeão do mundo na série do Romário, Baixinho, se deu mal, não sei o quê. O pessoal tirando onda com ele, porque era uma passagem pequenininha, só que para os caras é um momento glorioso, né? Eles são campeões do mundo naquela passagem. Então, para a gente, eles eram pano de fundo da história do PSV e eles, naturalmente e corretamente, pegaram para si como protagonistas. Então, no Uruguai tem uma repercussão muito bacana. A gente já teve algumas matérias em jornais. O pessoal já mandou para mim matéria em jornal da Venezuela, na Colômbia, na Argentina, no Uruguai. Então, a gente tem tido onde foi o lançamento desse primeiro momento, na América Latina, no México também, tem tido bastante repercussão. A série está indo muito bem nesses países, graças a Deus. Ô Bruno, uma outra pergunta aqui. Você disse aí que, tudo que vocês pensaram em colocar acabou entrando, mas você, Bruno, diretor, teve algum tema que você queria abordar e que, se não por não permissão do Romário, enfim, mas por uma questão de logística, que você não conseguiu colocar? Conta pra gente que ficou de fora, assim, que de repente vem lá uma segunda parte, uma segunda temporada, não sei. Não, uma segunda temporada, provavelmente, se ela acontecer, ela vai ser focada a partir do momento que o Romário volta ao Brasil. Toda essa parte que é maravilhosa, eu particularmente acho até mais legal, ela ainda está guardada, né? Então, todas as confusões do Romário já no auge e tal, ainda estão por eventualmente serem contadas numa próxima temporada. Mas dentro desse período teve muitas coisas. Então, por exemplo, um assunto que era... A gente começava a montar na ilha de edição, editar,
e ele tava ficando tão grande que tava virando um filme separado, eu tive que jogar tudo fora. Eu falei, cara, não dá pra tratar disso, que era tanta coisa. Que eram os bastidores da seleção da Copa de 90, por exemplo, cara, eram incríveis as histórias. Isso é legal. Só que a gente não conseguia ficar muito tempo contando, porque tinha muita coisa pra falar e o nosso tempo era escasso. Então era muita história aqueles bastidores. Outra coisa que era muito legal também, que não entrou, foi quando o Romário estava no Barcelona. Uma das grandes questões daquela época, pessoal mais novo não vai lembrar, mas só podiam ter 3 estrangeiros por clube e não existia ainda a União Europeia. Então, por exemplo, os holandeses eram estrangeiros na Espanha, né? Então, cara, ali tinha uma série de tretas tretas não eram pessoais, mas disputas entre o Koeman, o Laudrup, o Stoichkov, o Romário, que eram os 4 estrangeiros daquele time do Barcelona, que é uma parte muito, muito gostosa, muito legal de contar, mas aí, como eu chamo, no corte final, na versão final, acabou saindo por questão de duração e tal, o tempo que a gente tinha para poder fazer os episódios. Então, ficaram algumas histórias ainda por contar, mas acho que a maior parte a gente conseguiu dar bastante conta, principalmente as histórias da seleção brasileira, do tetracampeonato, que agora está fazendo 30 anos, e eu acho que, sem falsa modéstia, além de ter feito a série do Romário, a gente também fez a série do Tetra, porque é muito aprofundada a história do tetracampeonato, são muitos detalhes, tem mais de 20 jogadores que participaram da Copa de 94 na série, que participaram por várias seleções do mundo, né? Então, assim, acho pouco provável que alguém vai conseguir fazer uma obra sobre o Tetra tão profunda quanto essa série se revela. Muito legal, e eu acho que tem material e cabe uma segunda temporada e o Baixinho merece, né? Bruno Maia, diretor de Romário, cara, nosso convidado aqui no 98 Futebol Clube. Parabéns pelo trabalho. Todos vão assistir na plataforma de streaming Max. Todo mundo. Quem já tem os canais HBO, não marque bobeira, não... é só baixar lá, porque quem já tem os canais não precisa pagar mais por isso. E a assinatura tá tranquilaço. Quanto é que tá a assinatura, ô Mr. Lee? Na minha mão, apenas R$3 reais. Mas esse esquema seu aí da cana, velho, não vai não. E a senha é... Não. Calma, não. Aí vocês vão me arrumar uma confusão na Max. Não, galera, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Espero realmente que todo mundo assista, curta aí essa série. Foi feita com muito carinho e, de novo, é uma série para muito além de quem gosta de futebol, né? Então, chama seu companheiro, sua companheira, sua avó, seu tio, papagaio, porque ela tem romance, tem aventura, suspense, tensão, comédia. Ela tem muitos elementos que a gente tentou fazer realmente de uma história documental, mas uma experiência para quem curtir de entretenimento, para curtir com a família, comer pipoca e dar risada. Isso divertir, a partir de R$14,95 por mês. R$14,95? Aí, tranquilaço, né, velho? E tem muito conteúdo legal lá no Max, hein? Agora, assim, para uma provável merecedor de uma segunda temporada, tem aquela história do ano em que o Atlético foi rebaixado. Vocês se lembram, né? Sim. Que o Romário foi bater o pênalti. O Romário foi bater o pênalti e ele praticamente rolou a bola pro goleiro. Ficou com dó. E depois foi perguntado, porque o Atlético caiu ali, né? Caiu ali, mas não. E ele disse, jamais sairia dos meus pés o gol que rebaixaria o Atlético. Porque ele era muito fã do Reinaldo. Então ele contou isso, ele disse aqui, né, intimamente para algumas pessoas. E fica essa história aí. Depois você confirma com ele, hein, ô Brunão, se tiver uma segunda temporada. Eu não sabia. Eu sei que ele é fã do Reinaldo, de verdade, muito fã do Reinaldo. Muito. Aliás, o Rei é um querido amigo também, um beijo enorme para ele, se estiver ouvindo. Um ídolo meu também. Então, e um cara que merece essa história, tem uma história também maravilhosa a ser contada. Mas eu não sabia dessa, vou perguntar para ele e a gente coloca na segunda temporada. Muito legal quando isso. rolar. Vou dar uma dica pra você, amigo aqui, Luciano do Vale, estou no céu conversando com você. Opa! Tem um jogador espetacular, talvez você não conheça. Já tá aí com você, não? Não, ainda não, vai demorar pra subir aqui. Tá. Jogou no Galo há uns 6, 7 anos atrás, Emerson Conceição. Guarde bem esse Nossa nome. senhora! Vale uma série, né? Vale não, Bruno. Vale não. Ai. Tá bom, Brunão, um abraço, parabéns, cara. Parabéns, obrigado por falar com a gente. Bruno Maia. Valeu. Obrigadão mais uma vez. Valeu. Diretor de Romário, cara, tá na Max. Muito bom. A plataforma viu, de streaming e é muito legal e você tem que assistir. Quem gosta de futebol, gosta do Baixinho, gosta da seleção brasileira, tem que assistir.